Olá pessoal, eu decidi gravar uma conversa informal, né? Essa conversa é para responder alguns questionamentos de alguns candidatos, alguns questionamentos meus, que são às vezes são os mesmos dos candidatos, mesmo da empresa, e que eu tenho buscado essas respostas, né? Sei de todas? Não sei. Algumas tenho noção. Mas vamos lá. Primeira pergunta o pessoal sempre faz. Ítalo, qual que é seu posicionamento sobre a pandemia? O pós-pandemia, como que será isso? Não sei, é mistério, né? Tem muitas previsões, projeções aí de pessoas especialistas, né, no assunto, mas eu não tenho uma receita de bolo para isso, vou logo adiantando, né? É, E aí é o seguinte, né? O que a gente tem visto muito, né? Inclusive eu estava lendo sobre isso num texto que fala sobre a transformação digital. Fala o seguinte: se você é essencial ao mercado de trabalho, você vai permanecer nele. Se você não é, você tem que se reinventar. E mesmo quem é essencial está precisando se reinventar o mercado de trabalho. Por quê? As pessoas durante esse período de pandemia, elas estão descobrindo e estão desenvolvendo novos hábitos. Que tudo aquilo que ela precisava antes, né, para sobreviver, hoje ela vê o quê? Eu não preciso daquilo tudo para minha sobrevivência. Eu preciso de um pouco, mas de um pouco com qualidade, né? Como também o quê? Se eu ofereço esse serviço, aqui ele me custava X de mão de obra, hoje eu estou tendo esse serviço que custa Y. E esse Y é mais barato, entendeu? E aí o que acontece? Todo mundo está precisando se reinventar, né? Você precisa reinventar e por onde que eu começo? Vamos lá. Começamos pelo quê? Hoje tudo está funcionando na base de quê? Da internet, dessa área digital. E aí eu tenho visto muitas pessoas fazendo o quê? Assistindo lives, né, para começar. Proibido assistir live? Não é, né? Você está entediado, cansado, né, quer assistir ali aquele momento de lazer, de conforto, descontração. Escolhe um momento e assiste, né? Como também tem muitas pessoas que ficam vendo o quê? Live de pessoas batendo papo. Isso vai te agregar alguma coisa? Não. E eu vejo um monte de pessoas, milhões de pessoas, milhões não, 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, 5.000, vendo pessoas batendo papo, que elas poderiam estar conversando no PV, mas chamaram online. Aí tem uma plateia lá assistindo. Essa plateia, pós-pandemia, elas vão ficar para trás. Vão ser plateia de um fiasco, entendeu? E aí você não tá buscando, não tá evoluindo. Então, a primeira coisa que você deve fazer, desligar a TV, né? Por quê? A TV está trazendo uma enxurrada de notícias do que está acontecendo e essas notícias são muito negativas. E essa negatividade vai te influenciar de alguma maneira, né? E aí o que acontece? Né? Nós estamos tendo uma crise política, uma crise do Covid-19 e uma crise financeira. Você vai escolher um momento do seu dia ou da sua semana, procura um site de notícia, lê as notícias, que é o mais indicado, porque você vai estar exercitando seu cérebro, ou assiste um programa de jornal aí da sua preferência. Mas em um horário, não assiste todos, ver toda a grade o dia todo, a televisão ligada. Por quê? Eles estão trabalhando, né? O trabalho deles continua e eles estão ganhando. E você está dando, né? Essa, como eu posso dizer, tá sendo plateia para eles, entendeu? E aí eles estão trazendo notícia, mas notícia negativa. A mesma coisa passando num jornal, passando no outro, passando no outro. Então você escolhe um e assiste. Para que isso não te atinja de uma forma negativa. Mas você precisa estar, sim, informado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Por quê? Hoje a gente chega assim, olha, aconteceu isso, então vamos planejar isso para amanhã. Quando chega amanhã, tem que planejar porque o cenário já mudou, já é uma nova demanda que apareceu, tá totalmente tudo diferente. E aí foi o que eu disse. Se você é essencial, você vai permanecer. Se você não é, né, o negócio vai ficar complicado. Muitas pessoas falam assim, Ítalo, eu cansei de ver meu currículo. E eu vejo nos comentários, né, nas redes sociais. Canso de ver meu currículo, não me chama. Será que essas vagas são verdadeiras? Não sei o quê. A tendência é o quê? Vai ser diminuir vagas, porque as empresas ou elas congelaram o seu quadro de funcionários, ou elas estão reduzindo. E aí, para você ser contratado pós-pandemia, vai ser o quê? Primeira coisa, é o seguinte,
Aí você vai ter que precisar o quê? Que vai ficar mais difícil, né? O pós-pandemia, você vai precisar ter o conhecimento, ter a experiência e ser uma pessoa que tem criatividade para trazer inovações para a empresa. Se você tiver esse tripé, você vai estar bem apoiado. Para qualquer lado que você pender, você não vai cair, né? E aí, se você ficar assistindo lives e mais lives e sendo público de pessoas que estão conversando assunto que não vai te agregar nada, você vai ficar para trás, né? A era digital, esse momento digital impulsionou muito a gente. E tinha coisas que a gente era apegado antes que hoje não serve mais, né? E tinha coisas que eu não tinha antes que tá me servindo, coisas que eu não comprava antes que eu tô comprando, e coisas que eu comprava eu deixei de comprar, né? E é isso, é criar novos hábitos. E aí você precisa o quê? Se organizar, né? Por exemplo, mando meu currículo várias vezes e ninguém me chama. Você já parou para pensar, olhar num vídeo no YouTube, né, como elaborar um currículo, ver se seu currículo está adequado, se está correto, se está formatado bem, se não tá? Aquele tempo que você para, comentando, gastando seu tempo reclamando, gastando sua internet, você poderia estar usando esses seus dados para estar aprendendo algo novo, né? E isso tem acontecido? Então, utilize esses tempos para aprender coisas novas, entendeu? Não ficar onde você está, porque onde você está hoje, você não será essencial no futuro. Por quê? Né? E é onde que você tem que parar e pensar o quê? Pós-pandemia, eu vou estar no mesmo lugar onde eu estava ou eu vou estar um passo à frente, né? Porque o pós-pandemia não será um passo nem dois passos à frente, será 10, né? E aí a gente precisa ver a questão do essencial. Aí vai ser aquela, né? Ou você fica chorando em casa ou você vai vender máscara. Eu preferiria vender máscara. E aí eu quero saber qual que é a opinião de vocês, do que vocês têm achado sobre isso. É achismo mesmo, né? Porque é uma conversa informal. E esse é meu ponto de vista, né? Do que eu tenho observado. E a gente precisa, sim, trabalhar e formar essa rede para que a gente se auto-ajude, né? E tentem organizar melhor, né? Saia desse foco da negatividade. Gente do céu, preciso de uma fono, né? Pra você ir pra frente. Porque se você só fica nisso, remoendo aquela notícia, elaborando aquilo, você gasta uma energia psíquica de um tanto que quando você pensa em alguma outra coisa ou que você vê algo legal, você tá... Ai, eu tô cansado, eu quero dormir, entendeu? Que é uma fuga porque seu cérebro tá cansado de tanto elaborar aquela notícia negativa e ele fica lá remoendo no seu inconsciente como que eu serei depois, eu tenho conta, eu tenho filho, eu tenho esposa, meu esposo, isso, a casa, aluguel, e contas e mais contas. Às vezes você não tá com tudo isso na sua consciência, mas seu inconsciente tá lá, trabalhando, entendeu? Sobre isso. E é um gasto de energia muito grande. Então, pensa a situação que você está e tente buscar soluções para o pós-pandemia, né? E a solução do pós-pandemia vai estar nessa transformação digital. Então, comece a investir e buscar muito sobre isso. Tá joia? Deixe seus comentários que eu quero ouvir, né, a opinião de vocês.